No Brasil, 104,7 milhões são leitores, o que corresponde a 56% da população, aqueles que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. A estudante de psicologia Patrícia Maiolini lê em média 25 a 30 livros ao ano, uma paixão cultivada desde a infância. Bom, desde que eu era muito pequena, eu fui incentivada pela minha tia por parte de mãe. Ela lia histórias para mim, comprava muitos livros. Eu comecei a ter amor desde que eu era bem pequena. Eu tenho atualmente 18 anos, eu comecei a ler por volta dos 5 ou 6 anos na escola, mas eu já gostava de livros bem antes, porque a minha tia sempre incentivou isso, sempre arranjava alguma forma de ler para mim. Esse mês eu já li 3. Depende muito do mês, porque eu tenho problemas na faculdade, tenho que estudar muito para as provas, para trabalhar. Eu tenho muitas coisas, meu dia a dia é muito corrido. Então, para ler fica mais complicado. Eu chego em casa bem tarde e aí não dá tempo de ler. Geralmente eu leio no final de semana e, em média, se for considerar anualmente, eu diria que uns 25, 30 livros por ano. A paixão que Patrícia sente pelos livros é tão grande que a levou aos seus 18 anos publicar 2 contos na Bienal deste ano e já pensa nas suas próximas publicações. Era um grande sonho ir para a Bienal. Eu pensei que eu ia como leitora e eu fui pela primeira vez como leitora e escritora. Então foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. É algo que vai ficar na minha memória para sempre. É incrível. Não tem palavras suficientes para descrever como é fazer isso aos 18 anos. Eu não lancei só os 2 contos, eu tenho outros livros que eu estou procurando por editoras. Uma editora que é a que lançou os contos, ela pretende lançar o meu livro. Os fatores que mais influenciam na escolha de um livro são assunto ou tema, dicas de outras pessoas, pelo autor e dicas de professores. O doutor em educação Ezequiel Teodoro explica os fatores que essas influências sofrem. O gosto não é inato, o gosto é um produto, não é, dos contextos em que o sujeito realmente vive. Não é? E isso sofre interferência da família, interferência da igreja, interferência de outros contextos, não é, em que uma criança e um jovem frequenta. Não é? Consequentemente, eu acredito hoje que o gênero, o gosto das crianças que estão vindo aí, dada, na verdade, uma certa inocência da escola no direcionamento de gosto, no direcionamento de gêneros mais apurados, não é? Seguem muito a questão da cultura de massa. O número de bibliotecas na região metropolitana de Campinas não é nada animador. Apenas 23% das escolas, entre elas públicas e privadas, possuem bibliotecas. Sendo assim, a lei federal que prevê que todas as escolas tenham bibliotecas não é cumprida. E para o doutor em educação Ezequiel Silva e ex-secretário da Educação de Campinas, é notável a falta de bibliotecas e de programas de incentivo à leitura na cidade. Eu já fui secretário de Educação de Campinas e já fui secretário de Cultura de Campinas, etc., não é? Numa passagem rápida por esses cargos. Mas o que ficou evidente para mim é a necessidade de nós aumentarmos significativamente a rede de bibliotecas públicas em Campinas. Não é? Campinas tem 4 bibliotecas, não é? Uma biblioteca infantil e 3 bibliotecas públicas. Né? Isso, para mim, é muito pouco para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Né? E, veja bem, que a fonte é restrita. E nós sabemos também que não há programas, não é, de atualização desses acervos biblioteconômicos. Não é? Ainda para Ezequiel, é essencial pensar em Campinas uma biblioteca de grande porte para irradiar a cultura. Já houveram tentativas de estender esses acervos através de ônibus, biblioteca, mas de repente furou o pneu do ônibus e o pneu não foi consertado e a biblioteca parou. Né? Então eu acho que isso tem que ser visto seriamente. Nós temos que pensar numa biblioteca metropolitana, porque Campinas é centro de uma região metropolitana, não é? Pensar, na verdade, uma biblioteca de grande porte, não é? Que possa irradiar, não é? A cultura. E só a presença dela, a ostensividade dela numa comunidade já é muito importante.